Muito bem, pessoal, vamos aqui à resolução da questão de número 22, que diz o seguinte: em uma atividade prática de matemática, após medir o diâmetro e o comprimento de uma circunferência usando um barbante, um aluno calculou o quociente entre a medida do comprimento da circunferência e a medida do diâmetro e obteve uma aproximação para o valor do número π. Em seguida, ele mediu o raio dessa circunferência e concluiu que a medida do raio é igual à metade da medida do diâmetro. Sendo assim, pode-se concluir que o comprimento da circunferência é igual ao: letra A, produto entre a medida do raio e a medida do diâmetro; B, produto entre a medida do raio e o número π; C, o quociente entre a medida do diâmetro e o número π; D, produto entre o dobro da medida do raio e o número π; ou letra E, quociente entre o número π e a medida do raio. Pessoal, quando você está estudando as questões relacionadas à circunferência, né? E aí, consequentemente, lá na fórmula da área da circunferência, do volume dos sólidos de revolução, como cone, esfera, né? O próprio cilindro, tá? Você sempre vê essa constante π, né? Então, como é que você obtém essa constante π? Se você pegar em qualquer circunferência mesmo, pessoal, e você dividir o comprimento da circunferência, né, que é a borda ali da circunferência, e a medida do diâmetro, certo? Se você pega o diâmetro e você pega o comprimento, faz o comprimento dividido pelo diâmetro, você vai obter um valor aproximadamente igual ao valor de π, né? Pode dar ali algumas variações, mas é aproximadamente 3,14, certo? Que é o valor que a gente costuma utilizar mais, né? Como aproximação de π. π é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, certo? Ele não tem um fim estabelecido, certo? Na sua escrita. Então, a gente aproxima para 3,14. Tem muita gente que chama π de 3,14. Não é, ele é aproximadamente 3,14. Dependendo do exercício, pode até ser que alguns vestibulares digam que π vale 3, que π vale 3,1, certo? Então é muito comum fazer essas aproximações, tá? Então como é que a gente obtém π? A gente obtém π através do processo que é enunciado aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, um aluno calculou o quociente. Quociente é você dividir dois números, tá? Um número pelo outro. Já vou deixar aqui, ó, no jeito da fração, então ele diz, ó, quociente entre a medida do comprimento da circunferência e a medida do diâmetro. Então, toda vez que você for dividir o comprimento, que eu vou chamar de C, pelo diâmetro, que eu vou chamar de D, então você tem ali um valor que é igual a π, né? Que é aproximadamente 3,14, certo? Ele só disse aí, de uma certa forma, como é que você acha π, ok? Ele diz o seguinte, ó, em seguida, ele mediu o raio dessa circunferência e concluiu que a medida do raio, né, vou chamar aqui raio de R, a medida do raio é igual a metade da medida do diâmetro. Então, R é igual a D sobre 2, né? Raio é igual a D sobre 2. É o que ele enunciou aqui, ó. Em seguida, ele mediu o raio dessa circunferência e concluiu que a medida do raio é igual a metade da medida do diâmetro, né? Ou, dito de outra forma, né? Se aplicar aqui meio pelos extremos, né? Você vai ter que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então aqui a gente já tem duas fórmulas aqui importantes, né? Que a gente utiliza no cálculo de problemas envolvendo circunferência. Basicamente o enunciado só está dizendo aí a vocês como é que você encontra isso, né? E aí ele diz, ó, sendo assim, pode-se concluir que o comprimento da circunferência, então vou chamar de comprimento da circunferência C, é igual a, né? Veja, ele quer que você relacione, tá, o comprimento da circunferência com essa segunda fórmula aqui, ou seja, a primeira fórmula, que é essa, com essa segunda fórmula aqui. Então veja, se eu estou dizendo que o comprimento sobre o diâmetro é π e que o diâmetro é igual a 2r, eu posso estabelecer aqui algumas igualdades. Ó. Se eu fizer π sobre 1, certo? Eu tenho o seguinte, ó, eu posso dizer isso aqui de outra forma, assim, que C é igual a C vezes 1 dá C, e π vezes D dá D vezes π.
certo? Bom, como C é igual a D vezes π e D é igual a 2π, tá? Ou 2R, né? Então o que eu vou fazer? No lugar de D, eu vou substituir por 2R. Então olha só o que eu vou ter. C é igual a D vezes π. C, portanto, vai ser, só que no lugar de D eu vou chamar de 2R, porque são equivalentes, né? O D é a mesma coisa que 2R, então eu vou dizer que é 2R vezes π, ok? Então, comprimento relacionado com raio, eu posso enunciar assim a fórmula. Ó. Comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π. E a resposta que mais se adequa a isso é a letra D, né, pessoal? Ó, produto entre o dobro da medida do raio, ou seja, 2R, dobro da medida do raio a gente escreve assim, né, em linguagem matemática, 2R. E o número π, certo? Então, e o número π. Então, o dobro do raio com π, certo? Comprimento é 2 vezes R vezes π, certo? Ou, como você encontra em muitos livros, né, 2πr, né? Que é até mais fácil de você lembrar. Só alterei aqui a ordem do π e do R, né? Que aí é aquela velha história, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então são coisas equivalentes, ok? Então a resposta correta é a letra D. É um produto, porque é uma multiplicação, né? 2 vezes R vezes π. É um produto entre o dobro da medida do raio e o número π, ok? Até a próxima.